A contagem regressiva começou. Já tinha começado, né? Mas agora é questão de pouquíssimo tempo para a gente, aqui do lado azul do estado, marcar história. Porque eu quero que os jogadores, o técnico, a presidência, a galera que vai estar dentro de campo principalmente, né? A galera que toma as decisões, essas pessoas elas sejam humildes o necessário, nem tanto, mas que sejam tenham os pés no chão para saber que ainda tem um jogo para ser jogado. Mas a gente não precisa ser humilde, né, cara? A gente tem que deixar claro o óbvio. O Grêmio é o grande favorito e o Grêmio está prestes a pôr as duas mãos na taça. Eu vou te falar, inclusive, o Grêmio vai ser campeão gaúcho. O Grêmio vai ser heptacampeão gaúcho e o Renato vai cada vez mais marcar história nesse clube que ele deu tantas alegrias e que também fez tudo por ele. O Renato é o Renato por causa do Grêmio. E não é o Grêmio que é o Grêmio por causa do Renato. E o Renato está para alcançar algumas marcas bastante históricas, né? Inclusive ele vai bater, sendo campeão gaúcho, ele vai chegar no status do famoso, mas antigo que nenhum de nós, a não ser que você tenha uma idade bem mais avançada aí, talvez seus 70 anos aí, o Oswaldo Rola, que foi um grande personagem da história do Grêmio, mas que não se fala muito hoje, até porque é uma época onde não existem grandes recuerdos, né? Não existem registros, né? É uma época muito mais antiga, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. E o Grêmio agora, nesse jogo agora contra a Juventude, das 16h30, tem a oportunidade de, ganhando o Campeonato Gaúcho, vai ganhar o Campeonato Gaúcho, não adianta secar. Como eu falei, eu não preciso ser humilde, tu vai entrar em campo? Não. Então tu também não precisa ser humilde. Agora, o Kahneman, o Renato, o Kaique, sei lá, quem quer que seja, esses aí precisam ser humildes, né? O Diego Costa, o Soteldo, Pavon, esses precisam ter um pouco mais de humildade para saber que o Inter, aliás, o Inter tá falecido, né? Tá falecido. Que o Grêmio vai meter a mão no 7º título. Esse fato do Renato conquistar o 10º título pelo Grêmio se deve muito ao fato de o Renato ser quem ele é, pelo poder que ele tem, pela autoridade que ele tem. O Renato muitas vezes criticado por ser mais do que um treinador, embora ele seja só o treinador do Grêmio, mas ele que acumula troféus importantes aí de Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, vários campeonatos gaúchos. Ele não é o dono dos 7 campeonatos gaúchos, né? Ele não esteve em todos, mas o Renato ele é o que ele é porque hoje a gente infelizmente tem que admitir, o Grêmio não consegue, isso é uma coisa que é preocupante, a longo prazo a gente precisa discutir isso, mas o Grêmio não consegue se desgrudar do Renato. O Renato ele é figura importante. O Grêmio tentou com outros treinadores, não conseguiu, teve que chamar o Renato de volta, então a gente tem uma Renato dependência, e já que a gente tem o Renato dependência, a gente tem que aproveitar isso, porque ele é o cara que pode ter problema de relacionamento com a imprensa, pode não ser o Pepe Guardiola da tática, pode não ser o cara mais estudioso do mundo, pode às vezes dar um migué e não ir em alguns jogos aí no interior, de Recopa Gaúcha e tal, mas é o nosso treinador e é o cara que vai nos conduzir para mais esse título. O Grêmio vai jogar esse jogo contra a Juventude, se nada mudar, eu tô aqui vendo a escalação do Globo Esporte, tá? É Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman, pode pintar o Jeromel, e o Mike na lateral esquerda. O Mike tá voltando, tá? Vila Sante, PP, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa, todos os jogadores do Grêmio estão relacionados, inclusive os machucados, né? Robert Renan não existe. Cara, eu tô muito zoeiro hoje. Cara, todos os jogadores do Grêmio estão relacionados, até os machucados, até aqueles que não deram cavadinha contra a Juventude na eliminação do Inter, até aqueles que dançaram valsa com o Eduardo Sacha. Todos estão convidados para a concentração do Grêmio, cara. Então, se tu vê o Robert Renan, se tu vê o Eduardo Sacha, se tu vê o D'Alessandro, até o D'Alessandro está convidado para estar na concentração do Grêmio, para depois, inclusive, comemorar, fazer uma volta olímpica nessa arena que vai estar lotada, 55 mil pessoas, para comemorar o 7º título do Grêmio seguido e rumo ao Octa o ano que vem.
Primeiro, foi o que eu falei, e mais importante, o Grêmio não pode entrar de salto alto em campo. Mas eu posso dizer com todas as letras, o Grêmio vai ser campeão gaúcho. Esqueçam, vai ser campeão gaúcho. Certo, gente? É isso. Me cobrem. Valeu, até!